Na sequência, aqui do meu lado, Leonardo Melo Silva, que é professor de Sociologia da Universidade de São Paulo, pesquisa o mundo do trabalho em seus diferentes aspectos e com publicações nessa área. Leonardo participou, no início dos anos 2000, da criação do movimento anti-verticalização da Vila Romana, o Mover, e é colaborador frequente da Casa Amarela. Leonardo, é um grande prazer te receber e mediar essa mesa com você, viu? Muito obrigado por você estar aqui. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite da Janice, da Cibele, né? É um convite muito elevado, né? Muito alto, no céu, né? Eu não estou acostumado, estou acostumado mais a temas mais assim, pedestres, mais terrenos, então eu falei, o que eu vou falar numa conferência sobre o céu? Então eu optei por, digamos assim, fazer uma reflexão sobre as coisas que eu estudo, que as aulas, eu sou professor, né, de Sociologia, de Ciências Sociais na USP, então eu vou, digamos assim, aproveitar a oportunidade e fazer algumas reflexões em voz alta, seria mais ou menos isso, tá? Não sei se vai ficar bom, porque não é uma forma muito... É uma forma mais escrita do que oral, mas enfim, vejamos o resultado, né? Bem, conta a lenda que Diógenes, filósofo grego do século IV a.C., vivendo em um tonel, como um morador de rua de hoje, foi interpelado por Alexandre o Grande, que diante da fama do dito cujo e da simplicidade exagerada da figura com que ele topou, teria perguntado ao mesmo, né? Diga lá, ó sábio, se há algo que posso fazer por você. Ao que a resposta imediata foi, sim, que saias da frente do meu sol. A lenda opõe o poder das ideias ao poder da força. E tenho certeza que a maioria das pessoas já tenha tido vontade de dizer o mesmo, ou algo parecido em relação ao patrão ou ao chefe, né? Sai da frente do meu sol. Mas é digno de nota que a parte mais fraca dessa história, o filósofo tem invocado o sol como astro que não deve ser sombreado nem pela figura mais poderosa do mundo, dos homens naquele momento, Alexandre o Grande. Ele próprio educado, nada menos do que por Aristóteles, outro grande da época. Infelizmente, em São Paulo, das primeiras décadas do século XXI, os grandes não são mais Alexandre nem Aristóteles, são as grandes empresas imobiliárias, construtoras e incorporadoras que enxameiam a cidade, botando abaixo velhas casas de família de longa data e erigindo espigões que deixariam Diógenes numa escuridão que ele não poderia nem imaginar. Guardadas as devidas proporções e com a devida vênia ao senso do ridículo, vendo as coisas em perspectiva, é um pouco como vejo o movimento anti-verticalização que eu, Janice e outros do bairro lançamos pelos idos daquele início do século, contra a especulação imobiliária, como Diógenes num barril. O problema é que aquilo que na ocasião era apenas uma metáfora, hoje é algo bem real, literalmente batendo a porta, haja visto o prédio aqui em frente. Diante do fato consumado, só resta pensar sobre o que se passou e estudar o caso e tentar compor um diagnóstico refletido, já que, como todos nós sabemos, perdemos a batalha. Bem, adotemos um ponto de vista mais amplo, uma perspectiva em lente grande e angular. A valorização da terra em si mesmo é um processo que está associado à urbanização. A noção de escassez presente no cálculo da renda obtida com o uso do solo, escassez do terreno, escassez da oferta, escassez de moradia, nunca é completamente natural. Ela depende de melhorias e benfeitorias, portanto, de trabalho, que são feitas previamente, quer pelo empreendedor privado ou pelo poder público, de modo que o objeto da comercialização, que é o terreno, sempre pressupõe a transformação produtiva não natural, isto é, humana, artificial, arbitrária. Como afirma um geógrafo famoso, a urbanização é que cria a escassez, e não o contrário. Ali onde não havia escassez, ela passa a existir exatamente por conta das melhorias e benfeitorias. Uma vez que várias pessoas e negócios acorrem para aquele terreno, é a lei do mercado. Desse modo, mais urbanizada uma área, mais valorizada ela se torna. É o que estamos observando em São Paulo, em bairros como o nosso. Quem fala em intervenção humana fala em relações sociais e em capacidade de transformar a natureza e, portanto, de relações de poder. Uma área mais valorizada é uma área com maior produtividade.
Mas, como devemos quantificar, como medir a produtividade de um terreno? Ora, pelo nível e pela condensação de trabalho que foi realizado nele, entendido esse último como uma série de intervenções humanas que nele foi investido. Muitas vezes, não no terreno propriamente, mas no seu entorno. Por exemplo, proximidade aos locais de trabalho dos habitantes da cidade, proximidade aos equipamentos públicos, tais como hospitais, delegacias, comércio, mercado, etc. Proximidade com meios de transporte, de vias de acesso a ele, né? Terminais, linhas de ônibus, metrô e tal. A urbanização, pois, está intimamente relacionada ao capitalismo, isso é, ao modo como se valorizam as coisas na sociedade. Quem domina o poder político, em nome de que valores ele é exercido e etc. Uma casa, por exemplo, deveria cumprir o seu papel como local de moradia, não como objeto de troca e, portanto, de especulação. Mas se a sociedade é movida pelos vetores de especulação e de mercado, então é compreensível que a casa entre nessa lógica. Em vez de cada casa um caso, conforme o título de uma exposição da Janice, cada casa um número, uma matriz de valores. De que material é feita, qual é o ano da construção, quais as melhorias e obras já efetuadas nela, se tem garagem, se tem laje, janela anti-ruído, além, evidentemente, de quantos metros quadrados. Sobretudo a quantidade de metros quadrados é superada em termos de valor pela quantidade de benfeitorias que estão contidas naqueles metros quadrados. Como todos sabemos, uma casa de 100 metros quadrados pode valer menos do que outra de área menor, desde que seja mais nova, mais moderna, mais preservada, cuja família habitante dela é sem filhos, por exemplo. Como todo cidadão informado sabe, não existe um único mercado imobiliário. Existem vários, dependendo da localização das moradias. Uma média é muito pouco fiel em termos de realidade do mercado para quem está procurando uma informação que possa orientar a sua escolha de consumo, um aluguel, uma compra, uma venda. Qual é o índice de valorização dos aluguéis quando comparado aos demais índices da economia? Os especialistas dizem sempre para o interessado, depende. Definir uma zona residencial é fundamental para os especuladores envolvidos no processo de urbanização. Uma zona residencial, contudo, não é um espaço opaco. Ao contrário, ele é atravessado por fissuras, fluxos e rachaduras que transitam entre os muros, as ruas e os orifícios que fecham os imóveis. Ela é móvel e responde a estímulos que estão muito mais entre as casas e edifícios do que nas casas e edifícios em si mesmos. Já vimos determinantes macro que estão por detrás da noção de urbanização. Vejamos agora a sua teia. Bem, as estratégias de segurança dos próprios cidadãos, com medo da violência urbana, cancelam os espaços públicos de circulação na urbe. É o que uma antropóloga chamou de cidade fortificada. Experiências simples e pedestres, tais como andar a esmo, ou flanar, ou apenas observar com um pouco de mais atenção os pormenores do entorno, vão se tornando suspeitos, seja pelo guarda privado de uma empresa de segurança particular, seja pelo próprio morador, que alimenta campanhas de vigilância justamente com esse fim, isso é, de espionar um suspeito. É assim que aparece o programa Meu Vizinho Está de Olho, em funcionamento no bairro. Se, por um lado, reforça os laços de cuidado recíproco em relação aos perigos externos à comunidade, como alguém estranho tentando invadir uma residência, por outro lado, cancela a chegada do novo na área, que é a priori indesejável ou, no mínimo, ameaçador. Dos condomínios de prédios saem os porteiros, pessoas, para o relacionamento. Entra o relacionamento facial, com a mesma tonalidade monótona da saudação artificial. Obrigada, é assim que ela fala, né? Indiferente às modulações de humor. Os fluxos aleatórios vão aos poucos se rigidificando, pois a comunicação entre moradores vai se tornando cada vez mais previsível e protocolar, no limite não mais humana. No cenário presente do Meu Vizinho Está de Olho, seria impensável alguém atravessar por dentro de uma casa como se fosse um corredor público para sair do outro lado da rua, como Janice conta que acontecia na casa dela, né? Para sair do outro lado da rua, entre a Camilo e a Sepetiba, por exemplo, né? Em tempos idos do nono e da nona. Os fluxos de passagens urbanos eram regidos, por códigos informais de certezas compartilhadas,
de modo que era mesmo improvável que fossem preenchidos por quem não conhecesse as ruelas e os atalhos privados. No fundo, a casa dos outros, né? Os outros eram nós mesmos, isso é, essa é a diferença. É claro que a cidade, se densificando, tende a perder essas características e a civilidade, né, perde o caráter de familiaridade e ganha o caráter de objetividade, de forma que a vida pública passa a ser uma vida mais distanciada e fria. Tudo isso é bem conhecido e os sociólogos clássicos do final do século XIX já tinham detectado o fenômeno, designado como a transição da comunidade da communitas para a societas. Na metáfora dos fluxos que venho empregando, os dutos eram parcamente interrompidos e agora passam a ficar trancados, solidificados, portanto intransitáveis. A rua, a avenida, o asfalto substitui os fluxos da intimidade. O vizinho não olha mais pelo buraco da fechadura. O morador do prédio não olha mais pelo olho mágico para ver quem está do outro lado. Ele olha por meio de circuitos internos de monitoramento por vídeo. Com isso, os fluxos de proximidade se congelam. Os fluxos via imagem se afirmam. Insisto nessa metáfora de dutos e fluxos para chegar na questão do Sol. Também os raios solares pelejam contra a opacidade dos muros. Maiores os muros, menor a circulação de luz solar. Há uma relação entre o medo da violência que leva à cidade dos muros, que é o nome do livro da professora, e o sombreamento urbanístico que a subtrai do solo comum. Nas orlas praianas de nossa geografia de classe, fruto longínquo de nossa colonização por exploração, como dizia Caio Prado Júnior, o mesmo acontece. A burguesia compra o metro quadrado mais valorizado quanto mais alto ele for, e quanto mais sombra ele fizer na areia em frente. De Balneário Camboriú, a Praia de Boa Viagem, passando por Guarujá, Ipanema e o Farol da Barra em Salvador, menos avançado na hora, ele ou ela, morador em frente, ou mero usuário suburbano da praia, pode permanecer na areia usufruindo dos tépidos raios de sol de fim de tarde. Faixas de sol na areia são como o estampado retilíneo geométrico de uma indumentária de tiras. Elas reproduzem o desenho geométrico e retilíneo dos prédios logo em frente. Não sei se você já tiver essa experiência, né? Você tem para pegar sol, você tem que pular de uma tira para outra, porque no meio tem os prédios fazendo som. Bem, cidade dos muros altos e arranha-céus nas praias são ambos produtos da mesma lógica do sequestro dos fluxos comuns da cidade. Comumente se usa bastante o termo espaço público no debate jornalístico, de opiniões e de política. Pouco se atém ao significado mais rasteiro do termo. Além do espaço político como exercício da cidadania, que cobre o significado nobre da polis, oriundo da Grécia Antiga, o espaço público é isso exatamente que o termo designa, um espaço não privado. Não há nada menos privado do que o sol. O sol é para todos, diz o título do filme do Gregory Peck. Nada mais apropriado. O sol, bem, esse não pode ser apropriado, privatizado, mas os seus raios podem. Vemos isso no urbanismo praieiro, vemos isso na construção dos muros e na adição progressiva do seu tamanho. Há um aspecto interessante que gostaria de comentar. Ele diz respeito a uma estranha compatibilidade entre a rigidez dos fluxos no planejamento urbanístico, que impele a uma experiência cada vez mais objetivante, fria e pouco convivencial na cidade, e uma flexibilidade dos fluxos produtivos no chamado mundo do trabalho, o mundo produtivo das corporações, da fábrica e do escritório. Ora, o mundo do trabalho sempre foi o mundo público, oposto da casa, do espaço doméstico, enquanto que esse último sempre foi associado ao reino do privado. Espaço público e espaço privado são, assim, duas partes de um par polar, antagônico. Quanto mais próximo se está de um, mais afastado se está do outro. Antigamente, quando se saía para trabalhar, entrava-se no espaço público. Quando se voltava para casa, entrava-se no espaço doméstico. O trabalho era prescrito, rígido, compartimentalizado, controlado, estritamente contabilizado em tempos mecânicos, gestos mecânicos, movimentos repetitivos, a linha de montagem. Isso valia, grosso modo, para as fábricas, mas também para os serviços administrativos e de escritório.
Quando se chegava em casa, ao colocar os chinelos e ligar a televisão, é como se nos evadíssemos daquela carga pesada de um fluxo ininterrupto, igual e monótono. A casa era a libertação porque era o oposto da rigidez. Ora, o que vemos contemporaneamente? De um lado, a cidade planejada, com base em planos diretores, zoneamentos, operações urbanas e um rígido esquadrinhamento do seu espaço, ocupando cada pedaço que antes era deixado como que ao arbítrio de seus habitantes. Não é possível estacionar o carro na rua em qualquer lugar, não é possível fazer barulho após tantas horas da noite, embora eu seja a favor de controlar o barulho, mas enfim. Não é possível desfilar um bloco de carnaval sem pedir autorização da prefeitura, não é possível fazer um puxadinho sem o alvará, não é possível destinar um cômodo da casa para fazer um bico para fora, não é permitido construir sem pedir autorização das autoridades competentes, nem podar uma árvore, é proibido sujar a calçada, lavar o carro no portão da casa, colocar mesinhas para fins comerciais, obstruir a passagem de carros e pedestres. O espaço urbano é extremamente regulado. O espaço privado só reina mesmo da porta para dentro. Da porta para fora, todos os fluxos são canalizados para funções impessoais, cuja validade escapa tanto ao meu gosto quanto às minhas preferências pessoais. Quem consagra essa esfera é o direito, e o Estado confere a sua força e a sua capacidade de persuasão. Mesmo o sol, que deveria ser para todos, quando deixa de sê-lo, deve ser justificado na linguagem do direito. Cada proprietário privado faz o que bem entender com a sua terra e da sua funcionalidade social. Construir um prédio alto traz mais produtividade urbanística do que uma casa-terra. Desse modo, defender os fluxos comunitários seria um exercício de vetustez e de ranço conservador. O máximo de privacidade é do portão para dentro, jamais do portão para fora. A rua deixou de ser o meu espaço. A flexibilidade passa a ser vista como um engano egoísta, enquanto a rigidez regulatória traz, em tese, o melhor resultado para todos. Não vai dar. Então, não vai dar, não. Vamos pular essa parte, que eu ia fazer uma comparação entre essa regulação do espaço urbano e uma paradoxal desregulação do espaço do trabalho, mas deixemos isso para frente, isso não vai dar tempo. E o sol com isso? Uma pesquisa rápida e preguiçosa pela internet revela que o assunto é público, é conhecido, é discutido por cidadãos, especialistas e instituições, inclusive juridificado, ou seja, é um assunto sério e não mero arrobo poético ou filosófico. Em Santa Catarina, na cidade de Chapecó, em 2023, foi possível achar uma sentença exemplar exarada pela 9ª Promotoria da Justiça da comarca da cidade, ao qual dizia exatamente o seguinte, abre aspas, há coisas muito básicas de que só nos damos conta quando perdemos. A luz solar é uma delas. O direito ao sol é um daqueles direitos irrenunciáveis e eternos. Na análise de projetos de edificações que até então eram impensáveis, com mais de 40 andares, por exemplo, deve estar se referindo a Balneário Camboriú, precisamos atentar ao direito ao sol, à saúde da vizinhança, a segurança contra as quedas dos objetos, o fluxo de trânsito, o regime dos ventos. Nada disso pode ficar de fora do radar de quem aprova um projeto. Fecha aspas. Um morador da cidade explorou essa tese jurídica e foi bem sucedido em uma ação privada movida contra uma construtora do município. Ele relata, abre aspas, na tarde do dia 3 de agosto de 2022, estávamos em uma reunião na cozinha da minha casa quando ouvimos um estrondo forte e saímos correndo. Ao retornar para a residência, nos deparamos com um bloco de concreto que havia caído da obra ao lado. Ele quebrou a telha, o forro e até o chão, entre o guarda-roupa e a cama do nosso quarto. Depois do acidente, tomamos conhecimento, por meio de um conhecido, dessa tese do MP. Entramos em contato com o promotor de justiça para entender melhor e receber orientação sobre os nossos direitos e ingressamos com a ação. Então a construtora ofereceu um acordo e aceitamos. Diante do pedido liminar do cidadão, a justiça determinou a suspensão do projeto do edifício de mais de 20 andares. O motivo principal alegado foi que a empresa construtora não ouviu os vizinhos durante o estudo do impacto de vizinhança, isto é, as pessoas que seriam diretamente afetadas pela construção do edifício, tendo, portanto,
a incidência da luz solar reduzida ou mesmo obstruída completamente. O direito ao sol está ligado ao direito à saúde, assim como o direito ao silêncio, e por essa razão é daqueles direitos tutelados pelo Ministério Público e que a cidadania tem acesso. No caso, o cidadão acabou fazendo jus a uma indenização arcada pela empresa responsável. Mas é preciso não ficar muito eufórico com esse entendimento, pois por conta de um cálculo econômico que as empresas sabem fazer muito bem, nem sempre o direito é impeditivo de outro direito. Paga-se e a obra continua. Como se disse antes, o valor do solo, do ponto de vista dos agentes especuladores, compensa tais incômodos. Mas a iniciativa é pedagógica e tem respaldo na compreensão difusa de que certos problemas privados são problemas públicos. Na concepção mais ampla do direito, o direito ao sol entra, embora não de uma maneira explícita, como um tópico relacionado ao direito e à justiça ambiental, à equidade social, à saúde e ao desenvolvimento sustentável. Você citou a Constituição Brasileira, então aqui também o artigo 225 da Constituição Brasileira, em que a qualidade de vida social do meio ambiente é considerado um direito de todos. Não vou ler isso aqui, enfim, leiam vocês a Constituição, né? No Japão, um segundo caso interessante. Segundo um youtuber divulgador de arquitetura daquele país, já em 1976, um processo judicial deu ganho de causa a um grupo de moradores de bairro que acabou tendo uma indenização de $7.000 para cada um por não ter mais acesso à luz solar em suas casas, por causa da construção de um prédio comercial. Foi invocado o mesmo direito ao sol, lá chamado, segundo a fonte citada, de Nishoken. Não sei se a pronúncia é essa. Na sentença estava escrito o seguinte, abre aspas, a luz do sol é essencial para uma vida confortável e, portanto, o direito do cidadão de desfrutá-la em seu lar deve ser devidamente protegido por lei. Mais do que isso, a preocupação com a difusão da luz natural do sol influencia os próprios projetos arquitetônicos, lá, né, no Japão, que são estimulados a criar em cima de espaços chamados de intercalares entre as edificações, de forma a permitir o alcance dos raios solares. Isso envolve cortes curiosos nos prédios, como se fossem camadas com recuos diferentes em andares mais altos, pois um cálculo foi feito ali e se percebeu que com aqueles espaços desobstruídos, a luz solar podia passar a ser aproveitado num corredor onde uma casa ou outro imóvel podia ser ocupado, já que a cidade de Tóquio é densamente povoada e os espaços vazios raros. O corredor obedece a uma espécie de conceito que orienta os projetos, que é o kanji ma, essa é a palavra, né, japonesa ma, isto é, intervalo, que pode ser intervalo de tempo ou de espaço. No caso, o intervalo é um vão. É bem legal isso, depois se vocês quiserem eu passo o link para vocês verem as fotos das edificações, é um negócio fantástico. Viu-se por meio desses rápidos exemplos práticos o quanto a questão do acesso à luz do sol não é trivial, como se pode pensar. Ela envolve toda uma gama de problemas que a vida moderna está colocando e que ainda não foram satisfatoriamente equacionados. Não foram satisfatoriamente equacionados porque a sociedade não é uma colmeia harmônica e organizada com rainhas, zangões, abelhas, cumprindo papéis fixos. Essas, pelo menos, não correm o risco de perder o sol. Nós, como humanos, temos o poder de criar artifícios independentes da natureza, mas, em compensação, podemos ficar sem ele, o sol.